Interface de hoje, a influência dos jogos digitais para aqueles que não desgrudam dos games. E a história daqueles que são apaixonados por coleções. Além de um personagem inusitado que chama atenção no trânsito de Belo Horizonte. E um monumento de boas-vindas que, apesar da função, é um desconhecido no centro de BH. É agora no Interface. A indústria dos jogos digitais é uma das mais rentáveis do mundo. E na América Latina, o Brasil já é o principal mercado nesse segmento. Segundo dados da Google, já são mais de 54 milhões de gamers no país. Cenário dominado por nós mulheres, que somamos mais de 52% do público de jogos por aqui, segundo o estudo da empresa Game Brasil. Cresce o mercado e junto as preocupações e benefícios que os jogos podem trazer. E se aumenta os consumidores, maiores são as chances daqueles que encontram nesse hobby uma profissão. Veja só. Dependendo do tipo de jogo que a gente for criar, você também tem que ter as preocupações com o perfil do público que vai ser atingido. Então, se você fizer um jogo para criança, dependendo dessa idade, alguns conteúdos não podem ser colocados e você também tem que observar o que a criança já aprendeu do ponto de vista cognitivo para poder utilizar dentro da criação desse jogo. Educacionais, infantis ou de violência. Independente dos jogos, o fato é que é preciso estar atento para as influências que eles podem trazer para a vida das pessoas. A gente vê jogos educacionais, jogos sérios, que são jogos voltados para a formação pessoal. No Brasil, a gente ainda vê que nós estamos um pouco atrás quando comparado com lá fora, que você já vê plataformas exclusivas para jogos educacionais, mas existe sim essa preocupação. E a gente vê que cada vez mais os jogos eles estão entrando na educação pessoal. É muito mais fácil nós aprendermos, através, por exemplo, da teoria da diversão, do Ralph Koster, quando a gente está se divertindo. A gente assimila facilmente, né? Então, pode perguntar aqui para a turma, por exemplo, quem que aprendeu inglês através dos jogos. Eu também vou levantar a mão. Você acaba, como os jogos, a maior parte deles são em uma língua estrangeira, né? Você acaba sendo inserido nesse contexto, aprende uma língua nova, por exemplo, e o jogo não foi criado com esse intuito. E quando o assunto é reflexo positivo, os games também cumprem um importante papel. Eu acredito que os jogos eles ensinam muito a você aprender a conseguir conquistar os seus passos aos poucos. Que você vai atingindo novos níveis, você vai evoluindo o seu personagem. Então, quando você encara a sua vida como um jogo, você consegue um pouco melhor detalhar a sua evolução. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e com o videogame eu sempre tinha uma conversa, um início de conversa para poder interagir com as pessoas. Sempre, geralmente, eu uso como vantagem de começar um assunto e normalmente me ajudou muito na escola para arrumar amigo. Eu sempre gostei de jogar com várias pessoas, e isso me deixou, acho assim, mais fácil de socializar. Sempre gostei daquela algazarra total, onde você joga com várias pessoas, e isso me deixou bem familiar com as pessoas, assim. E em um ambiente em que muitos acreditam ser dominado por homens, as mulheres provam que videogame é coisa de menina sim. Segundo dados da pesquisa Game Brasil 2016, entre os jogadores de videogame, mais de 52% do público é do sexo feminino. Ainda de acordo com o estudo, o número de mulheres jogando cresceu 5% em relação ao ano de 2015. Me falaram que eu ia ter muito disso, de que eu ia encontrar gente que ia ser preconceituosa, esse tipo de coisa e tal, mas eu nunca tive nenhum tipo de problema. Na verdade, foi mais vantagem, que eu ficava, meu Deus, uma menina que joga videojogos e tal. Mais do que diversão, hobby e função educacional, os jogos representam a inserção de muitos brasileiros no mercado de trabalho. Dentro de uma empresa de games, geralmente você encontra 5 diferentes áreas. Você encontra a área de arte, de programação, áudio e vídeo, administração, marketing, publicidade e vendas. O jogo é um software, a gente não pode esquecer dessa questão. E por conta disso ele tem todo um processo de desenvolvimento de software, mas ele não é um software tradicional, diferente, por exemplo, de uma planilha eletrônica ou de um editor de textos, onde a gente tem basicamente interface e a parte computacional de gravação de arquivos. No jogo a gente pode trabalhar em inúmeras outras atividades que até extrapolam a área de computação. Então é uma atividade que ela é multidisciplinar, que envolve a parte de roteirização, a criação de histórias, a criação de personagens, até aspectos psicológicos, parte artística, como eu havia dito anteriormente, com
modelagem, texturização, animação e toda essa outra parte computacional. Na era dos smartphones, os jogos digitais já consomem 3 horas por dia do brasileiro, segundo pesquisa de uma desenvolvedora de games no país. Mas há quem passe muito mais tempo jogando no celular ou computador, inclusive crianças que às vezes preferem jogos mais violentos. Diante disso, como o mercado se comporta em meio às tendências ditadas pelos consumidores? Esse é um dos assuntos do nosso bate-papo com Pedro Henrique Lima. Ele cuida da parte artística da empresa Gas Games e é professor do curso técnico, além de estudante do curso de jogos digitais. Bem-vindo, Pedro. Para começar, Pedro, você podia comentar um pouco desse mercado nacional de jogos? Porque a gente sabe que o Brasil é o 4º maior mercado na América Latina. Aliás, ele é o maior mercado na América Latina e o 4º do mundo, né? Sim. E como que é a produção de jogos? É porque mercado é diferente, né? Maior mercado, mas o produtor Não quer dizer mesmo... que é o maior Exatamente. produtor, né? Até porque os brasileiros não consomem muitos jogos que são desenvolvidos aqui. Desde 2012, a gente teve um crescimento muito grande na produção de jogos aqui no Brasil. Começamos com o Oniken, veio Quasir, o pessoal da Miniboss com o Outder Somewhere, e hoje nós já temos grandes empresas como a Behold e a Aquiles, que tem um aporte muito grande. O Horizon Chase, por exemplo, um jogo da Aquiles, foi reconhecido mundialmente, foi colocado como um dos melhores jogos desenvolvidos para iOS, eles vão publicar em PlayStation 4 e tiveram uma visibilidade muito grande. Então o mercado tem crescido muito aqui. E pegando ainda essa questão de produtor e de mercado consumidor, a gente quando joga lá no Google, assim, empresas de jogos digitais, a gente vê muitos nomes em inglês, o site preparado em uma língua estrangeira. É muito forte essa questão de exportação dos jogos ou tem um consumo interno bacana, assim, desses produtos próprios? É muito forte porque o desenvolvimento o consumo de jogos independentes no Brasil ainda não é tão forte quanto lá fora. Aí, portanto, os desenvolvedores eles acabam fazendo para inglês, para francês, que é onde o pessoal consome mais. Só que temos um outro lado também. O Estúdio Trinca, por exemplo, que tem uma representante aqui lá na Federal, eles desenvolveram um jogo que chama Festa Estranha e primeiro eles fizeram ele em português, para depois passar para o inglês. Então, de certa forma, tem pessoa que tem esse cuidado, agora tem outras que visam um pouco mais, porque é bem difícil, sabe, lidar com esse desenvolvimento independente, até porque aqui o mercado não é muito bom. E a gente vê que existem algumas aceleradoras de jogos, né? As universidades elas estão investindo bastante na profissionalização, mas o governo, existe algum tipo de estímulo por parte do governo? Ainda é muito pequeno, visando o que o governo pode fazer. A gente tem em julho, se eu não me engano, a Aquiles ela conseguiu um aporte pelo BNDES, se eu não lembro quanto que foi, mas através de um programa que chama Procult. Então a gente vê que existe um pouco esse estímulo do governo para a gente. Eles reconheceram há pouco tempo o microempresário individual podendo ter a casa dele como sede e tendo a isenção de alguns impostos. Tem o jogo Thorin da Sword Tale, que recebeu o estímulo pela Lei Rouanet. Tem, por exemplo, o SPCine, que está muito forte agora lá em São Paulo, tem um representante de jogos muito forte lá, o Ariel Veloso, tem conseguido vários fomentos para a gente. Agora ele está juntando a indústria de desenvolvimento de jogos com a de animação, que aqui é muito forte. Tem várias animações na Nickelodeon, Disney. Aí tá tendo, mas está muito devagar ainda, sabe? Visando o que o governo pode fazer ainda pela gente. E um pouco assim da história da Gas Games, assim, vocês produzem jogos para outras empresas, grandes empresas até, né? Nacionais ou não. E você acha que essa questão dos empresários está mais voltando para a tecnologia, para o mundo digital, é um fortalecimento? Assim, eles estão tentando se adequar à necessidade do público? Sim, sim. Tem um exemplo igual o Pokémon Go, que teve lançado e foi aquele boom enorme, né? Fez muito sucesso. E as empresas correram muito atrás para desenvolver aplicativos semelhantes ao Pokémon Go, para rodar em exposições que chamavam muita atenção. Aí tiveram um exemplo de 2 aplicativos desenvolvidos lá nesse curto espaço já, então elas estão bem atentas a isso e cada vez mais querendo isso, chama muita atenção nas exposições, o público gosta muito. E você é estudante, professor dessa área, você percebe que se no processo de profissionalização existe uma preocupação com os impactos que os jogos podem trazer na vida das pessoas? Sim, com certeza. Nessa parte de representatividade, temos expoentes aqui no Brasil, a Amanda Spark, que é uma drag queen lá de São Paulo, ela desenvolveu o jogo para ela, ligado a esse público. Tem pessoas que têm essa preocupação, tem pessoas que têm preocupação com a acessibilidade em jogos, que é uma coisa que eu trato bastante lá na minha aula, que muita gente não sabe, mas são poucas coisas que você pode fazer que faz muita diferença, sabe? Igual um exemplo, pessoas que
usam a Apple, o iOS, tem um site responsável para trazer reviews de aplicativos que trazem um suporte para cegos, sabe? Que a gente tem um exemplo que é um pouco tranquilo até de implementar. Para Android a gente tem o Talkback e para iOS é o VoiceOver, que ele fala de acordo com o texto que está ali, sabe? Aí tem essa conscientização, só que é muito difícil. Às vezes acaba não chegando nas pessoas que é um pouco fácil implementar certas coisas. Mas ainda tem um pouco essa segurada por questão financeira. Como o desenvolvimento é independente, muito pequeno ainda, o pessoal não tem muito dinheiro. E você, quanto professor, na sala de aula você passa isso para os alunos, na Gas Games também, vocês buscam tomar cuidado com isso, no que vocês selecionam antes de fazer o produto? Vocês dão uma pesquisada nessa questão? Sim, principalmente a usabilidade do usuário, né? Como principalmente a interface tem esse cuidado, já que os nossos aplicativos eles são para usuários bem comuns, né? Não são para os gamers. Então a pessoa tem que ter, é bem simples a interface para ela usar. Nas minhas aulas eu tenho esse cuidado muito grande, principalmente porque uma das matérias que eu dou lá é Jogos, Ética e Sociedade. Então eu acabo tratando disso o tempo inteiro com os alunos, sempre trazendo assuntos atuais e acessibilidade, estendo um pouco para eles entenderem que às vezes o processo é tranquilo, não tem muita coisa e se acaba levando isso para muita gente que antes não tinha oportunidade de jogar. E para finalizar, Pedro, você como jovem, o que você acha desse mundo cada vez mais digital, mais acessível? Você acha que as relações entre as pessoas elas têm ficado mais mecanizadas? Como é que você vê isso? De certa forma, sim. Só que, por outro lado, a gente tem, por exemplo, é comum aquelas charges das pessoas mexendo no celular, assim, no ônibus, ao invés de se comunicarem entre elas que estão naquele mesmo espaço, né? Só que muitas vezes elas estão se comunicando com algum amigo, com a mãe, com o pai, um ente querido próximo. Então, pode tirar um pouco esse contato, só que ainda estica muito, sabe? A gente tem o exemplo do Pokémon GO que levaram várias pessoas para ambientes públicos, para praças, cidades, acabaram conhecendo coisas que não sabiam, sabe? Eles usavam os spots, por exemplo, grafites da cidade. Aqui em Belo Horizonte tinha muitos que muita gente não conhecia, não tinha contato com esse lado da cidade e através do aplicativo tiveram o contato, sabe? Depende de como é usado, tal, a educação que a pessoa vai tendo com aquilo. Então, com cuidado, todo mundo pode jogar, né, e se divertir. Sim. Então é isso, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Pedro. Obrigado a vocês. Recado dado, vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais Interface. Quando o jogo ele é feito com um intuito educacional, ele obviamente ele já está querendo influenciar, essa é a intenção dele. Então o jogo educacional, no caso, para poder ensinar alguma disciplina dentro de uma escola, uma matemática, um português, por aí vai. Mas todos os jogos, independentemente do que ele ser educacional ou não, ele te ensina algo. Então quando você está jogando, você acaba sendo bombardeado com algumas informações e não percebe que essas informações estão sendo absorvidas pelo seu cérebro. Muitos professores já estão trazendo os jogos para a sala de aula porque eles percebem que através de um ensino gamificado, um ensino através das metodologias utilizadas nos jogos, esses alunos eles conseguem ficar mais engajados e aprender mais facilmente. Prática de guardar e organizar alguma coisa. Essa experiência é bem comum em algum momento da vida. É o ato de colecionar. Em cada fase da vida, eu costumo guardar algo diferente. Já fiz coleção de cartão telefônico e até papéis de carta. E atualmente estou me aventurando em juntar notas e moedas de vários países do mundo. E você, Jada, tem alguma experiência? Na infância eu até tentei colecionar, mas acabei perdendo algumas peças, desisti totalmente. Ah, largou. Pois é, são hobbies bem diferentes, cada um ao seu modo, como você confere na matéria a seguir. Coleciono discos há 4 anos e isso surgiu através da influência que eu tive de alguns amigos que já colecionavam alguns discos e através desse convívio com esses amigos que já colecionavam, eu passei a colecionar também. Eu comecei a colecionar marcas de livro quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu tinha esse amigo no colégio e ele viajou para a Ponta del Oeste e ele sabia que eu sempre fui muito viciada em ler.
E aí ele trouxe para um bocadinho de coisas diferentes, sabe? Para mim ele trouxe um marcador de livro. Pouco mais de 6.000 anos da história da civilização, nenhum invento exerce mais fascínio sobre as pessoas do que os automóveis. E algumas pessoas, eu sou uma delas, insistem em preservar sua história, cuidar deles, desde os primeiros carros até os atuais. Recordar. É assim que funciona a rotina de quem coleciona algum objeto. Sejam antiguidades ou reunião de peças inusitadas, os colecionadores encontram nesse hobby histórias e sentimentos. Na verdade, o vinil ele tem uma questão afetiva pela matéria, né? pelo som que você põe ali na agulha, tem aquele chiado bacana, também tem o encarte. Então, tem vários aspectos que tornam o vinil não só uma coisa retrô, mas tem também uma coisa mais afetiva. Eu gosto muito de colecionar marcas de livro, porque eu lembro exatamente onde eu consegui cada um deles. Então, se foi alguma pessoa que me deu, ela sempre, minhas amigas sempre me dão um marcador de aniversário. E um pai de uma amiga minha, ele é fotógrafo, então várias vezes ele pega as fotinhas que ele faz e forma tipo um negativo e transforma em marcador de livro para mim. E eu acho isso legal porque você acaba não colecionando os marcadores em si, mas as memórias que vêm com os marcadores. E a graça não está somente em quem monta essas coleções, mas também de quem visita exposições ou ouve as histórias por trás delas. A experiência que a gente tem hoje, né, com a atualidade, são de coisas modernas, né? E poder ver como que era antes, como que tudo começou, né? Do interesse, né? Desses carros mais antigos, eu acho bacana. Eu acho também que os veículos, de uma forma geral, contam a nossa história. E se engana quem pensa que as coleções são feitas apenas de prazeres. Manter uma boa coleção exige paciência, tempo e investimento. As maiores dificuldades são as peças, que muitos desses carros são importados e são muito antigos. Às vezes, o colecionador tem que mandar fabricar a peça, especialmente um detalhe que está faltando para o carro ficar perfeito. Entre o passado e o presente, o atual e o antigo, as histórias se eternizam. Meu primeiro disco foi Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento, é um disco de 1985. E eu comprei ele também num sebo como esse aqui. Como eu sou músico, eu tenho muita influência da música daqui de Minas. E a obra do Milton Nascimento sempre foi algo muito fundamental para o meu trabalho autoral. Sempre quando eu vou em algum lugar assim, que eu acho que pode ter um marcador de livro, eu começo a procurar. Quando eu vou em livraria, os melhores marcadores você acha dentro de livro que estão lá marcados, que alguém deixou lá. Aí eu ia abrindo, assim, na época que eu estava mais viciada em colecionar, eu ia abrindo os livros e encontrando o marcador e pegando e guardando na bolsa. Ricardo Teixeira. Esse nome poderia ser de qualquer pessoa comum. Agora, Ricardo Teixeira, Mr. Bus, é para alguém que faz da simpatia e do bom humor a receita perfeita para prestar um grande serviço no trânsito de Belo Horizonte. Meu nome é Ricardo Teixeira, sou conhecido como Mr. Bus, sou autônomo ou especialista em informação, transporte e trânsito, tenho 50 anos. Mr. Bus foi quando houve a primeira volta para Pampulha, eu criei um personagem para mim. Tinha aquele mágico chamado Mr. M, que veio ao Brasil, aí eu criei um personagem para mim, Mr. Bus. Houve a primeira volta para Pampulha, eu criei um personagem para mim, Mr. Bus, e de lá para cá, em 1999, e de lá para cá fiquei um pouco famoso em relação a esses meus trabalhos. Eu decidi prestar informações aos usuários, nos ônibus, pontos e estações, porque eles são carentes de informações. Apesar que tem hoje toda a tecnologia para saber os itinerários que está na internet, mas ainda nem todos têm acesso à internet. Então a gente procura informar qual você pega. A gente já tem um pouquinho do dom também, tá? É lógico que a gente busca as informações na internet, no dia a dia, e o olhar clínico também. Se eu perceber que tem uma linha diferente passando aqui, opa, que linha é essa? Eu procuro me informar, saber, me pesquisar, para estar contribuindo com as informações para a população. E as pessoas me conhecem na rua como Mr. Bus, Busão, ou BH Trans, aquela coisa que eu já trabalhei na área,
Porque sempre tem dando informações no transporte trânsito e saem em diversos meios de comunicação. Corra atrás de apoio, por exemplo, eu tenho um folheto aqui com dicas de transporte coletivo, aí hoje em dia a questão até, a gente até fala assim, é na crise que se vende, é um trabalho de parceria. O meu é uma gráfica, quero que faça a divulgação dela, em contrapartida, quando eu ando para cima e para baixo, eu faço o meu trabalho e o dela ao mesmo tempo. Esse sinal de trabalho de parceria e de apoio financeiro. Eu sou um pouco obcecado pelo ônibus, mas às vezes nem tanto. Eu são chamados os busólogos, que eu tenho respeito, eu tenho até contato com eles. Eles sabem até cada parafuso do ônibus. Eu, ao contrário, eu gosto de trabalhar com as pessoas, dar informações aos usuários, dentro dos ônibus, pontos, estações, visando um comportamento aí bacana em relação junto com os operadores no dia a dia. Os principais objetivos, criar as cartelas informativas, é orientar as pessoas a ter um comportamento seguro no transporte e trânsito no dia a dia. O legado que eu quero deixar é que as pessoas, inclusive, estão trabalhando desde as criancinhas, os adolescentes e os jovens, e os adultos também, a comportar nas vias. É lógico que tem coisa errada, a gente tem dois caminhos, até eu como educador, a gente faz coisa errada, mas vamos tentar as coisas certas. Não basta só ter a fiscalização humana ou eletrônica, a pessoa tem que fazer o comportamento para estar aí. O importante é viver no trânsito com segurança e respeitar a si mesmo e os demais que estão na via. O nome é Terra Mineira, mas trata-se de um homem, de bronze mais precisamente, estático, onipotente, que há quase 90 anos figura entre os personagens do centro da capital mineira. Mais um entre tantos outros, que foi perdendo a representação com o crescimento da cidade. Ser estátua numa cidade não deve ser nada fácil, ou nada difícil, afinal é só ser estátua. Pois é, mas o problema pode estar justamente aí. Ser mais um no todo, ter o mesmo movimento todos os dias, que só muda dependendo do lugar de onde ele é visto. Mas aí surge outro problema, ser visto. E mais, ser conhecido. Quer ver? Praça da Estação no centro de Belo Horizonte. Todo mundo sabe. Mas e esse homem nu? Quase ninguém nota. Hoje, porque em 1930, quando ele foi colocado aí, o nu causou um alvoroço danado para uma população bela, recatada e do lar. Brincadeirinha, mas bem verdade para a época. Época essa em que ele era onipotente, parecia sobrevoar no céu limpo que ainda não era sufocado pela moldura verticalizada dos prédios. Cumpria bem o papel de dar boas-vindas para quem chegava pela estação de trem. Hoje o tempo da vinda é o mesmo da ida, que já atropela até a tentativa de se descobrir o nome, Terra Mineira. Estranho? Não. Não se o meu olhar se voltar para a base, para os relevos que têm história. Na frente, o retrato do começo da colonização aqui em Minas, de onde teve início um dialeto único do cê sabe, trem bom demais, e por aí vai. Em outro lado, o mártir Tiradentes. Quem nunca ouviu ou, no mínimo, teve medo dele? Traumas de dentes. Todo mundo tem. Do lado esquerdo, o martírio de Felipe dos Santos, que liderou a revolta de Vila Rica contra os impostos cobrados por Portugal sobre as regiões mineradoras aqui no estado. A realidade de nossos impostos não mudou muito. Já os mártires, estes estão em falta, mas não falta quem se faz de mártir. E por último, Fernão Paes Leme, caçador de esmeraldas, que desbravou muitas matas preso à coragem. Hoje somos muitos caçadores de ilusões, em buscas, às vezes, covardes. Mudando de ideia, não deve ser ruim ser uma estátua. No caso, ter uma estátua, pois ganhar versões tão resistentes quanto esses heróis do passado não é para qualquer um. E o problema de estar estático, isso é fácil de resolver. Se nem todos veem, outros descobrem. Pois aqui estou eu contando essa história para você. Infelizmente, essa edição do Interface chegou ao fim, mas já temos novidades para o próximo programa. E como é novidade, a gente só revela na semana que vem. Até lá!